Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é Japão. Vamos conhecer os aspectos naturais, sociais e econômicos desse país. Vamos à aula? Onde está localizado o Japão? Ele está localizado no Extremo Oriente. Seu território apresenta uma área de apenas 377.900 km², onde em 2014 viviam aproximadamente 127 milhões de habitantes. O país é formado por mais de 3.000 ilhas, com destaque para Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, que juntas ocupam 97% do território. Embora espacialmente distante do território brasileiro e com aspectos culturais bem diferentes dos nossos, percebemos que existem elementos da cultura japonesa no Brasil. Por quê? Devido ao grande número de japoneses que imigrou para cá, especialmente na primeira metade do século XX. Não podemos esquecer também os inúmeros trabalhadores brasileiros que vivem no Japão, os chamados Dekasegs, que são descendentes de japoneses que emigraram para o país, principalmente nas últimas 2 décadas do século passado. De acordo com estimativas populacionais divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores, o Japão é o segundo país do mundo com o maior número de brasileiros, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2013, o número de brasileiros residentes no Japão era estimado em cerca de 186 mil. Essas pessoas contribuem para o crescimento da economia brasileira, já que enviam parte do que ganham para os seus familiares no Brasil. E esse dinheiro é investido aqui. Isso reflete o desejo de uma parcela da população brasileira de procurar melhores salários e oportunidades em outro país. A configuração espacial do Japão impõe algumas dificuldades à ocupação humana. A superfície do país apresenta 80% de montanhas com altitudes elevadas, levando a população a se concentrar principalmente nas pequenas planícies litorâneas, que corresponde a 16% da área total do território. A maior parte do relevo do país é de formação recente, da era Cenozoica, período terciário, caracterizado por dobramentos modernos e intensa atividade vulcânica. Devido à localização geológica no encontro das placas tectônicas, o Japão sofre com frequentes terremotos e atividade vulcânica. Isso acontece porque o país está situado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. A ameaça sempre presente dos terremotos levou à implantação de uma rede de sensores de monitoramento de atividades sísmicas, instalados em trilhos ferroviários, edifícios, viadutos, pontes e estradas, entre outros. Os sensores captam a energia gerada pelos abalos sísmicos quase imperceptíveis que ocorrem diariamente. A prevenção dos terremotos maiores é feita com base nas informações coletadas. Assim, o país conta há muito tempo com uma avançada tecnologia para amenizar as dificuldades impostas pela natureza. Mesmo com essa tecnologia disponível, o Japão sofreu, no início de 2011, um dos maiores desastres da sua história, um terremoto seguido de um tsunami. Ondas gigantes invadiram cidades costeiras no norte do país, causando destruições e matando mais de 10 mil pessoas. Além de provocar mortes, as ondas invadiram a usina nuclear de Fukushima, destruindo parte das instalações e provocando vazamento radioativo que contaminou o ar, o solo e rios da região. O Japão está localizado ao norte do Trópico de Câncer, apresentando climas frio, temperado e subtropical. Embora o território seja pequeno, o clima é bem diversificado em virtude da altitude. As temperaturas são mais baixas nas regiões montanhosas do que nas baixadas litorâneas. Da maritimidade, que traz umidade ao litoral provocando chuvas, e da atuação de correntes marítimas frias ao norte e quentes ao sul. Devido ao clima diversificado, as formações vegetais do país são variadas com predomínio de florestas.
Em razão da pequena extensão das ilhas, os cursos fluviais são de pequeno porte. Além de suas águas servirem para irrigação e consumo, os rios são muito utilizados na produção de energia hidrelétrica, graças às inúmeras oscilações do terreno. O consumo de energia é elevado não só pelo alto nível da industrialização do país, mas também pela numerosa população que dela depende para suas atividades diárias. As principais fontes energéticas utilizadas são o petróleo, importado principalmente do Oriente Médio, e a energia nuclear, obtida de inúmeras usinas espalhadas pelo país. O Japão apresenta uma população predominantemente adulta e urbana, 93% do total, e uma densidade demográfica de 333 habitantes por quilômetro quadrado. Esses dados são de 2014. Esses números o caracterizam como um país populoso e muito povoado. O elevado índice de habitantes nas cidades está relacionado à forte atividade industrial. Além da geração de empregos, que atrai a população rural, ela acarreta uma elevada mecanização da agropecuária. Deve-se também levar em consideração que os espaços agrários são reduzidos. Por quê? Por causa do relevo, que é predominantemente montanhoso. E toda a população urbana, 60%, está concentrada na megalópole Tokaido. Vou falar tudo devagarzinho para falar direitinho. Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki, Yokohama, Fukuoka e Osaka. As megalópolis são conurbações de grandes cidades e nelas ocorrem grandes transformações socioespaciais. Nesses espaços concentram-se as principais atividades econômicas e estão instaladas as sedes das grandes corporações mundiais. A população japonesa cresceu muito após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento do número de nascimentos e a queda do número de mortes. A mortalidade foi reduzida graças à crescente industrialização do país no pós-guerra e ao desenvolvimento da medicina e da indústria farmacêutica. Nos últimos 30 anos, a taxa de natalidade diminuiu no Japão, apresentando índice inferior ao de mortalidade. No quinquênio, eita que essa palavra lembra o seu cué-cué, 2010-2015, a taxa média de crescimento da população japonesa apresentou índices negativos 0,073%. Entre as causas do baixo crescimento populacional estão o custo elevado para criar filhos, a maior presença feminina na força de trabalho e da disseminação de métodos contraceptivos. O envelhecimento da população japonesa, seguindo a tendência mundial dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tem uma forte relação com a melhoria das condições de vida. O Japão é o país que apresenta a maior expectativa de vida no mundo, 83,6 anos, dados de 2013. Consequentemente, tem a maior proporção de idosos do planeta, 24% da população tem mais de 65 anos. Contudo, o envelhecimento da população vem preocupando as autoridades, pois a população economicamente ativa não é suficiente para pagar os elevados investimentos sociais e previdenciários. A cada ano, aumenta o número de aposentados. O Japão, uma das grandes forças da economia mundial, com destaque para o setor industrial, mesmo passando por oscilações econômicas desde a década de 1990, o país ainda oferece um excelente padrão de vida à população e mantém posição de destaque quanto ao PIB mundial. Terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Em consequência das poucas terras disponíveis para o plantio e da predominância do relevo montanhoso, a agricultura apresenta algumas limitações. É comum no país a utilização da técnica de terraceamento, que possibilita o cultivo até mesmo em áreas montanhosas. É no setor industrial e de serviços que se concentra a maior parte da população japonesa economicamente ativa.
Tóquio reúne um dos maiores complexos de lojas de tecnologia do mundo. No território japonês, praticamente inexistem jazidas minerais que forneçam matérias-primas para o setor industrial. Por isso, é necessário importá-las. O petróleo, por exemplo, é totalmente importado e 90% do minério de ferro também. O Japão é uma prova de que a existência de recursos naturais não é um fator essencial para que um país se desenvolva economicamente. O investimento em recursos humanos, como a educação, foi uma alternativa que o governo encontrou para compensar a carência natural do território. Prova disso é a taxa de analfabetismo praticamente inexistente. Nesse país, as principais cidades e aglomerações industriais ocupam sítios portuários. A navegação costeira representa o mais importante meio de transporte de matérias-primas e de mercadorias pesadas. O litoral do Japão é amplamente recortado, o que favorece a instalação de portos, mas não só os de grande porte, dos quais necessita para manter seu ativo comércio, mas também pequenos portos pesqueiros, que alimentam a intensa navegação de cabotagem. Aproveitando-se dessa característica geográfica, o Japão se transformou em uma das maiores nações pesqueiras do mundo. A indústria de pesca é altamente desenvolvida, favorecida pela grande extensão do litoral e pela presença das correntes marítimas frias e quentes que o banham. Essa atividade substitui em grande parte a produção agrícola. Arroz e peixe constituem a base da culinária japonesa. É para o mar que o Japão amplia seu território, com a construção de polders. Essa é a prova da capacidade de um país que utiliza tecnologia para fazer profundas alterações em seu espaço físico. O mar também favoreceu e estimulou o desenvolvimento de uma moderna e eficiente rede de navegação. O Japão é hoje um dos países que mais investem no setor da indústria naval. Eis uma questão: como é que um país com escassos recursos minerais, poucas terras para o plantio, que sofreu uma grande destruição na Segunda Guerra Mundial, se tornou um dos países mais ricos e industrializados do mundo? No final do século XIX e início do século XX, o Japão foi marcado por transformações econômicas, sociais e políticas. Esse período, conhecido como Era de Meiji, caracterizou-se, entre outros fatores, por abertura dos portos, implantação do sistema financeiro, extinção dos shogunatos, que era uma forma de governo na qual o poder político pertencia a shogun, denominação dada aos generais, senhores de terras, na organização política do Japão, anterior à Era de Meiji, que se assemelha ao feudalismo na Europa Ocidental. Também na criação do Exército Nacional, ensino obrigatório, fundação da Universidade de Tóquio, estímulo à indústria, implantação da rede de transportes rodoferroviária moderna e do sistema postal. As reformas ocorridas na Era de Meiji fizeram com que o Japão se tornasse a primeira nação industrializada da Ásia e contribuíram para a expansão capitalista no país. A Segunda Guerra Mundial deixou grandes prejuízos na economia japonesa, contudo, iniciou uma extraordinária recuperação econômica na década de 1970, o que o colocou entre as grandes potências do mundo. Preste atenção como alguns fatores foram fundamentais nessa recuperação. A mão de obra barata, abundante e disciplinada, que se submetia às longas jornadas de trabalho, a promessa de emprego vitalício com estabilidade, compensava os baixos salários. O grande valor dado ao trabalho em grupo, o coletivo, era valorizado. Os fortes investimentos em educação e na formação de uma base de desenvolvimento científico e tecnológico, destacadamente para a criação de centros científicos. O amparo do Estado
A economia, caracterizado por um forte apoio às empresas privadas e pela adoção de uma política econômica protecionista que mantinha impostos de importação elevados com o objetivo de proteger a indústria nacional. A enorme capacidade de poupança interna, que fez do país um dos maiores investidores nacionais. As inovações que atraíram mais consumidores proporcionaram uma mudança de vida no hábito dos japoneses, fato que influenciou o crescimento do mercado interno. Além desses fatores, também contribuiu para o desenvolvimento econômico do Japão a ajuda financeira dos Estados Unidos.